Olá pessoal, o vídeo de hoje é para a gente mostrar como que a gente faz a análise de viabilidade de uma incorporação imobiliária envolvendo a alavancagem e permuta, né? É um tema muito importante, principalmente aí para você que ainda está muito fazendo aquelas continhas de padaria. E só para ficar claro, né? Eu não tenho nada contra a conta de padaria, inclusive a gente mesmo sempre faz as contas aqui, porém a gente sabe que elas não são suficientes para tomar decisões relevantes nos negócios que envolvem aí investimento de milhões de reais do seu dinheiro, mas não só do seu, às vezes de investidores também, né? Além de tomar seu tempo, né? São projetos que vão exigir dedicação de anos da sua vida e se você não fizer uma análise muito completa, às vezes você vai acabar entrando numa fria. Por isso, a gente vai trazer aqui alguns insights que eu espero que vocês gostem. Quem não me conhece, eu sou o Guilherme Lapo, sócio fundador do Hexperts. A gente aqui na nossa empresa trabalha com consultoria e advisory no mercado de real estate desde 2015. Convido você a dar uma olhada lá no nosso site, www.hexperts.com.br, para nos conhecer melhor. E aqui nesse vídeo, como eu falei, a gente vai fazer essas análises da viabilidade de incorporação, trazendo um case hipotético para você, tá? Aqui na capa, a gente tem uma bela imagem criada por inteligência artificial, que seria aí o prédio que a gente está fazendo o nosso case de incorporação. E qual é esse case? Bom, vamos lá. Lembre-se sempre aí de ler nossos avisos legais, tá? E esse case, como qualquer estudo que a gente vai fazer, a gente precisa de premissas, tá? Eu vou passar rapidinho quais são as premissas aqui do nosso projeto. A gente está falando de uma incorporação residencial, tá? De aproximadamente 150 unidades aí, com 60 metros quadrados. Isso dá uma área líquida de vendas de 9 mil metros quadrados, tá? Lembrando que a área líquida de vendas é aquela área, digamos, privativa das unidades, né, que você efetivamente está vendendo para o usuário final, mas os empreendimentos têm uma área construída que é normalmente maior do que a área líquida de vendas, e esse empreendimento está num terreno de 3 mil metros quadrados. Tá? Essas 150 unidades somadas têm um valor geral de vendas, aí VGV, estimado de 100 milhões de reais, que dá um ticket de 666 mil por apartamento, por unidade, tá? E isso é um preço por metro quadrado de 11 mil reais por metro quadrado aproximadamente. Qualquer projeto de incorporação, a gente também precisa pensar em qual é a nossa velocidade de vendas projetada. Nesse caso, a gente está com uma velocidade de vendas aí de 30% durante aquele evento de lançamento, ali no começo do empreendimento, normalmente antes de começarem as obras. Isso é equivalente a 45 unidades, né? A gente consegue vender 45 unidades nesse prazo de lançamento? Poxa, acho que sim. Então é uma coisa importante de você pensar já no seu projeto. Aí, ao longo das nossas obras, a gente projeta vender 50% das unidades, ou o que equivale a 75 unidades, e aí sobraria 20% de estoque, ou seja, 30 unidades para a gente ainda vender após a conclusão das obras. Tá? Outras premissas fundamentais aqui do nosso projeto são o custo do terreno, tá? É um terreno que foi negociado para pagamento em dinheiro ali por 10 milhões de reais. Temos impostos, né? Os impostos de 4% aqui no regime especial de tributação RET sobre o faturamento, tá? Uma comissão de 6% das unidades vendidas e um custo de obra de 45 milhões. Além disso, a gente também tem aqui premissas importantes como o prazo de aprovação depois da compra do terreno de 12 meses antes do lançamento, tá? Um prazo de lançamento de 6 meses aí antes do começo das obras e depois as obras de 30 meses, tá? Aqui, obviamente, existem outras premissas envolvidas nessa análise, mas só para vocês terem em linhas gerais do que se trata esse nosso projeto que a gente está estudando. E aí a gente vai fazer basicamente 3 cenários para vocês entenderem o impacto da alavancagem e da permuta na viabilidade econômica dessa incorporação. Vamos começar então num cenário 100% equity, né, que é aquele que é realizado com capital próprio, e vamos fazer um cenário base e um cenário otimista e um pessimista, que é onde a gente vai querer mostrar aqui também a importância da análise de sensibilidade, né? Se essas premissas mudam,
o que acontece com os resultados, né? Então a gente vai fazer um cenário otimista mudando apenas duas premissas, uma que é o ticket de obra, o ticket de venda, né? A gente vai aumentar 10% o valor das vendas das unidades para R$730 mil, e a gente vai, nesse cenário otimista, reduzir o custo de obra em 10%. Tá? Já no cenário pessimista, a gente vai fazer o inverso. A gente vai reduzir o ticket de venda da unidade para 600 mil e vamos aumentar a obra em 10% para ver o que acontece. Tá? Além disso, a gente vai fazer um cenário apenas com a permuta financeira do terreno, mas no cenário base, tá? E depois vamos fazer um cenário com permuta financeira e um financiamento de obras, né? Um financiamento bancário de obras, que depois do gatilho de 20%, a gente vai financiar 80% desses 80% que faltam, então por isso 64% do total do custo de obra financiado, aí numa taxa de juros exemplificada de 10% ao ano. Tá? Bom, sem mais delongas, vou começar aqui por um exercício conceitual. Tá? Aqui eu quero que você pense rápido e tente ir respondendo com seus pontos de vista aí, da onde você estiver assistindo esse vídeo. Tá? Então, de cara, imagine você que a gente tem um empreendimento de incorporação imobiliária onde a gente pode, né, fazer tudo com capital próprio, ou seja, comprar o terreno com o nosso dinheiro e depois fazer toda a obra sem financiamento, ou a gente pode fazer um empreendimento aqui completamente alavancado, né? Em vez de pagar em dinheiro pelo terreno, a gente vai fazer uma permuta e grande parte do custo de obra vai ser com financiamento, ou seja, esse aqui é o cenário onde a gente vai usar menos recurso, né? Ou a gente pode fazer um só financiado com a compra do terreno, ou só com a permuta sem o financiamento, tá? Primeiro, vamos lá, eu quero que você me responda. Você concorda que nesse caso aqui, que a gente faz 100% com capital próprio, a gente vai ter o máximo de capital necessário sendo utilizado? Aqui, ilustrativamente, 5 barrinhas, tá? E também, aqui nesse caso conceitual, a gente teria uma rentabilidade de 3 barrinhas e um risco de 3 barrinhas. Ok, mas e se a gente fizer um financiamento bancário ou outro formato aí, como securitização, não importa, tá? O que você espera que aconteça com esse capital necessário se a gente fizer o financiamento? Fácil, né? Ele vai cair, poxa. Afinal, a gente usou um dinheiro de um banco para fazer parte das obras, ou seja, meu capital necessário caiu, tá? E o que vai acontecer, o que a gente espera que aconteça com a rentabilidade? Bom, no projeto alavancado, espera-se que ela aumente, tá? E aí, o risco sendo proporcional ao retorno também aumentou nesse projeto, tá? Agora, indo aqui para esse próximo exemplo, né? E se a gente fizer apenas a permuta do terreno sem o financiamento? O que espera-se que aconteça com o nosso capital necessário? Bom, também caia, certo? Porque, afinal, você não teve que pagar pelo terreno em dinheiro, então você precisou de menos dinheiro. O que a gente espera que aconteça com a rentabilidade? Como a gente está se alavancando com esse terrenista, ou seja, de uma certa maneira, esse terrenista está nos financiando, a gente também espera que a rentabilidade aumente, tá? E o risco nesse caso? O que você acha que acontece? Bom, pois é, ele também vai aumentar porque a gente está incorrendo em maior incerteza nesse projeto, né? A gente está incorrendo em obrigações com aquele terrenista e a gente vai acabar tendo uma maior sensibilidade à variação das premissas desse projeto. Você entendeu? Você concorda? Escreve aqui, aproveita e escreve aqui nos comentários aí o que você acha disso daqui, tá? E no último caso, que a gente alavanca a compra do terreno com a permuta financeira e também financiamos a obra. Nesse caso, obviamente, o capital necessário vai ser o menor de todos, tá? E também espera-se aqui que a rentabilidade seja maior também, tá? E é claro, a velha máxima aqui não vai falhar. O risco vai ser proporcional ao retorno,
tá? Também a gente vai ter um maior risco nesse caso, tá? Muita gente chega a uma conclusão aqui, que a gente já ouviu muito ao longo desses anos, que é que o empreendimento que usa a permuta e o financiamento é menos arriscado. E por quê? Normalmente o argumento dessas pessoas é, poxa, esse empreendimento ele é menos arriscado porque eu estou usando menos capital, né? Porém, o que eu quero que a gente entenda é que realmente a gente precisa de menos capital para fazer esse projeto. Porém, esse dinheiro que você coloca nesse projeto, ele está correndo muito mais risco. E é isso que você precisa entender, tá? Além disso, nem todos os riscos eles são puramente financeiros, mas também existem aí questões operacionais que aumentam muito a complexidade do negócio, tá? Com a permuta isso fica mais complexo, com o financiamento também fica mais complexo. Então, tem outros fatores também envolvidos, tá? Bom, mas vamos aqui para os resultados que a gente colocou nesse projeto, nesse estudo de caso, tá? Então, aqui nesse slide, gente, eu estou mostrando para vocês um cenário onde o projeto ele é conduzido 100% com equity, tá? Isso quer dizer que ele é realizado com capital próprio, tá? Vamos ver o que está envolvido nesse projeto aqui, nesse gráfico de fluxo de caixa, tá? Então, aqui é uma linha do tempo, né? Para baixo a gente tem os fluxos de saída de caixa e para cima os fluxos de entrada de caixa. Aqui no começo, em roxo, a gente tem a compra do terreno à vista, né? Uma paulada de uma vez só, tá? Depois a gente tem aquele nosso prazo ali que a gente ainda precisa para concluir projetos e aprovações. Temos aqui também em amarelo o comecinho do marketing, no lançamento, né? Tem aqui as contrapartidas que também estão relacionadas às aprovações, nesse caso, no meio da obra, tá? A gente tem uma curva parabólica aqui de obras em vermelho, né? Então, essa obra estão saindo caixa aqui ao longo do prazo de obras. Em verde, a gente tem as nossas vendas, né? E essas vendas, fluxo de caixa de vendas, na verdade, ele depende, entre outras coisas, da velocidade de vendas que eu comentei, né? 30% no lançamento, 50% ao longo das obras, e depois aqueles 20% que faltam lá depois do final da obra, tá? Mas ela também depende, por exemplo, quanto que eu cobro de sinal, quanto que eu cobro de parcela de obra e quanto que sobra para o repasse, tá? A gente sabe que essas vendas também geram comissões aos corretores, né, que precisam ser pagas. Aqui as comissões estão em azulzinho, aqui ao longo dos momentos que os corretores estão fazendo essas vendas. Temos os impostos aqui em preto também, pois afinal, aí, infelizmente, o governo é nosso sócio nesse projeto, né, mesmo sem fazer nada aí, só nos atrapalha, na verdade. E aí esses são os fluxos de caixa que estão projetados na nossa modelagem e isso gera alguns resultados, tá? Esses resultados estão aqui do lado esquerdo da nossa tela, tá? A gente mostra aqui em cima uma DRE, né? Um demonstrativo de resultados aqui, nominal, tá? A gente apresenta as principais categorias do projeto aqui, nesses nomes, tá? E, como eu falei, isso aqui está em termos nominais, ou seja, já tem uma projeção de inflação aqui nesses números. Tanto lembra que nosso VGV era 100 milhões de reais, aqui a gente tem vendas totais de 130? Isso acontece porque a gente está cobrando aí um aumento na nossa tabela de vendas ao longo do prazo, desde o VGV do dia zero aqui até o prazo inteiro do nosso projeto, tá? De cara aqui nessa DRE, um indicador importante que a gente tem é a margem e o resultado, né? Que são aqui os valores aqui na última linha, tá? Nesse caso, o resultado da margem está dando 29%, tá? Em relação ao faturamento bruto aqui, tá? Que é um bom resultado, tá? Essa margem aqui está calculada com os dados nominais, tá? Mas é importante comentar para vocês que, dependendo do seu caso, aí a gente é comum a gente ver outras formas de calcular essa margem, tá? Por exemplo, ela podia ser em termos reais, ou ela podia até ser calculada
em VPL, né, em valor presente líquido, aí tendo que discutir qual é a taxa de desconto e tudo mais, tá? Mas eu já queria de cara mostrar que a margem aqui é um indicador importante, tá? E aqui embaixo a gente apresenta alguns dos principais indicadores econômico-financeiros desse projeto. Por exemplo, a TIR, né, a taxa interna de retorno aqui de 23% ao ano, né? Ela pode ajudar a gente a comparar o potencial de rentabilidade desse projeto com o CDI, por exemplo, né? Hoje a taxa Selic, quando eu estou gravando aqui, está em 11,75. Então, esse projeto aí, digamos, tem o potencial de rentabilizar o dobro, né, da taxa Selic. Uma pergunta que a gente já se faz de cara é: vale o risco, então, de correr todos os riscos desse projeto, trabalhar todo esse tempo que é necessário trabalhar nesse projeto para ganhar essa rentabilidade? Ou vale a pena deixar o dinheiro lá no banco sem fazer nada para ganhar 11,75? Não sei, o que você acha aí? Se quiser comentar para a gente, é legal saber a opinião de vocês, tá? E aqui a gente também tem outros indicadores. Por exemplo, né, logo abaixo a gente tem a exposição de caixa, né? A exposição de caixa é muito importante para a gente quando vai começar um projeto. Nessa hipótese, são necessários quase 56 milhões de reais para botar esse projeto de pé, né? Isso aí é bastante dinheiro, que a gente tem que estar preparado para essa exposição de caixa, que aqui no gráfico ela está demonstrada de forma acumulada com essa embarrigada aqui, que até supera um pouquinho os 50 milhões, que é o limite inferior do gráfico, tá? Logo abaixo, a gente também tem o resultado do projeto, que ele é igual a esse resultado que está aqui em cima, é uma informação importante também. Então, esse projeto está gerando 38 milhões de reais, pô, bacana, né? É sempre importante a gente ver quanto que um projeto gera no total de resultado, pois às vezes, se esse projeto ele acaba sendo muito pequeno e dando muito trabalho, e aí isso ainda ao longo de vários anos, né, acaba não valendo a pena o quanto que você ganha aí se você fizer uma conta de, pô, quanto que eu lucrei por ano nesse projeto, quanto que eu gerei de grana por ano. Às vezes você vai fazer ali uma casinha e, putz, isso vai dar 100 mil de resultado, mas demorou vários anos para fazer, pô, não vale a pena, tá? Além disso, a gente também apresenta aqui o MOI, né, o MOI, que é o multiplicador, Multiple of Investment, multiplicador de investimento, que nesse caso está dando 1,68, tá? Então, o que isso quer dizer? Que ao longo de todo o período, cada R$ 1 investido, ele foi multiplicado por 1,68, tá? E só para vocês saberem, aqui nessa parte aqui de baixo, a gente está calculando todos esses mesmos indicadores, porém em termos reais, né? Ou seja, em moeda atual, né? Descontando aí os efeitos da inflação nesse projeto. Então, por exemplo, aqui a TIR real indica uma rentabilidade de 16% ao ano mais inflação, né? O que, só para a gente também ter como uma comparação, aí é mais ou menos 3 vezes mais do que a rentabilidade de uma NTNB, que é o título público que entrega uma rentabilidade acima da inflação, né? IPCA mais, né? Bom, o que você achou? E aí, o que você achou dessa análise? Se você ainda não entende muito bem esses indicadores, eu recomendo aí que você conheça um pouquinho mais do assunto, tá? A gente aqui no Hexperts tem o livro Real Estate no Brasil, que ele é um best-seller na Amazon, na categoria imóveis. É um livro super acessível aí para qualquer um comprar, adquirir e poder conhecer melhor sobre todos esses indicadores, como é que eles funcionam, né? Entender mais, tá? Tem os cursos online do Hexperts que eu deixo o convite para você conhecer. Ok. Bom, isso foi só uma introdução de como a gente faz. Agora eu prometo que eu vou andar mais rápido, tá? Eu vou fazer 2 análises de sensibilidade para você agora. Aquela otimista e a pessimista. Eu vou começar pelo cenário otimista. Quero que você fique de olho aqui nesse gráfico e veja se você acha que mudou alguma coisa. Bom, aqui nesse cenário otimista, se você for bom de vista, você vai ver que a tela deu uma piscada, né? E conseguiu enxergar aí que a gente mudou 2 coisas. Primeiro, o preço de vendas subiu 10%, que nem eu tinha dito que a gente ia fazer, né? Então o verdinho aqui deu uma subida e o vermelho, que é a obra, deu uma reduzida. O custo de construção está 10% menor. Vou até voltar aqui rapidinho
para você ver, ó, o verde subiu e o vermelho caiu, né? E aqui do lado esquerdo a gente consegue ver rapidamente algumas coisas, né? Então vamos ver o que aconteceu. A margem de lucro subiu, né, consideravelmente, tá? E o resultado do projeto, que era 30 e poucos milhões, subiu também bastante, né? A taxa interna de retorno, ela subiu para quase 33% ao ano, né? Ela era 20 e poucos, né? A rentabilidade, aliás, a nossa necessidade de caixa aqui, ela caiu, pois afinal a gente está contando com recursos de vendas a preços mais altos, né? E temos um menor custo de obra. Então isso fez com que também houvesse um impacto aí na necessidade de caixa. E o múltiplo do investimento, aqui logo abaixo, fez o nosso capital mais que dobrar. Poxa, então num cenário otimista, melhorou pra caramba. Mas e se fosse no cenário pessimista, né? Ó, fica atento aí na tela que agora a gente vai piscar de novo. Bom, aqui agora a gente está no cenário pessimista. Você que tem o olho bom também conseguiu enxergar que a gente mudou duas coisas. Nesse caso, o nosso verdinho, com o preço de vendas 10% menor, ele caiu, e o nosso custo de construção, que está 10% maior nesse caso, subiu. E aqui do lado esquerdo, rapidamente a gente também consegue ver que a nossa margem de lucro, né, caiu muito, né? E o nosso resultado também. Olha aqui embaixo, olha o que aconteceu com a TIR. A nossa TIR ficou em 12,7% ao ano. E eu vou fazer outra pergunta para você. E agora, né? O que você faria? Valeria a pena deixar o dinheiro no banco lá, no CDB, rendendo 11,75% ao ano sem fazer nada e sem trabalhar durante esses anos todos? Ou valeria a pena você fazer esse projeto e ficar só com esse 12,7% projetado de rentabilidade? Né? Talvez a resposta seja que nesse cenário aqui você não faria esse projeto, tá? Além disso, olha o que aconteceu com a nossa exposição de caixa. Ela aumentou bastante. Por quê? Porque afinal a gente está tendo recursos de vendas menores, porque elas estão com preços mais baixos, e a gente tem um maior custo de obra. Então, isso aí fez a nossa exposição de caixa nesse cenário aumentar para mais de 60 milhões. Tá? O múltiplo do investimento também caiu para 1,32 aqui. Né? E eu fiz isso, gente, antes mesmo de falar de permuta e de financiamento, só para vocês verem como é impressionante como que os resultados variam, tá? Isso aqui nos mostra a importância de fazer a tal da análise de sensibilidade, que é exatamente isso de brincar com as premissas e ver, poxa, o que acontece se subir o preço de obra, se caiu o preço de venda, e várias outras coisas também que eu nem mostrei para vocês aqui, tá? Mas e se os prazos de aprovação, em vez de 12 meses, fosse 24 meses, porque a prefeitura demorou? E se a obra demorasse, em vez de 30 meses, demorasse 4 anos? Né? E se a minha velocidade de vendas, que eu pensei que eu ia vender 30% lá no lançamento, eu só vendesse 10%? Né? Então, isso é o que a gente chama de análise de sensibilidade, e é super importante, e isso é aquela coisa que na conta de padaria você não consegue fazer todos esses cenários, tá? A gente aqui cria alguns softwares onde a gente pode fazer esse tipo de coisa rapidamente, tá? Aproveita, se você está gostando aqui desse vídeo que a gente está fazendo, deixa seu like aqui, tá? Ajuda a gente bastante no canal. Bom, mas é verdade que normalmente os projetos eles não são feitos assim com capital próprio. Eles são feitos de forma alavancada e muitos deles considerando a permuta, tá? Nesses cenários, eles são ainda muito mais sensíveis a essa sensibilidade. Vamos ver os outros cenários então. Ó, coloquei aqui na tela o cenário da permuta financeira. Então, ainda não estou financiando a obra, estou fazendo apenas a permuta financeira. Tá? E naquele cenário base inicial, com o preço de venda base, o custo de obra base também, sem mudar essas premissas. Tá? Não sei se você conhece como que acontece uma permuta financeira. Você pode até, depois eu deixo o convite para você conhecer o nosso vídeo específico sobre permutas, tá? A gente aqui no canal tem um vídeo que a gente explica o que é permuta física, o que é permuta financeira, a permuta societária também. Aproveita, inclusive, aí se inscreve
no canal para mais conteúdo como esses, ativa as notificações aí para vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Aqui nesse caso, a gente está fazendo uma permuta financeira, tá? Onde o proprietário, ele permuta aquele terreno que ele tinha, né? Permutar é trocar, né? Então ele vai trocar aquele terreno que ele tinha por um percentual do faturamento do empreendimento imobiliário, tá? Aqui em laranja, né, a gente consegue ver os fluxos dessa permuta financeira saindo do projeto, aqui do fluxo de caixa do projeto, à medida que o fluxo de caixa de vendas acontece. Então, de cada vendinha verde, o terrenista vai receber 15% daquele valor em dinheiro, tá? E por que isso aqui vale a pena para o terrenista, né, para o proprietário? Dá para ver aqui na DRE, que está aqui do nosso lado. Aquele proprietário que ele ia receber 10 milhões vendendo o terreno em dinheiro à vista, né? Nesse cenário aqui, ó, na permuta financeira, ele está recebendo 19 milhões e meio na permuta, tá? Ou seja, por correr esses riscos do negócio e topar também receber ao longo do prazo do empreendimento, ele projeta receber quase o dobro, né, do que inicialmente ele receberia na venda, tá? E para os empreendedores, né, que estão fazendo esse projeto? Nesse caso aqui, dá para a gente ver que a margem do projeto ela caiu para 22% e o resultado para 28 milhões. Por que aconteceu isso? Pois, afinal, a gente está aumentando o custo com o terreno, né? A gente está dando mais dinheiro para o terrenista, tá? Porém, se você olhar logo aqui embaixo, a gente já consegue ver que a nossa TIR aumentou em relação ao primeiro cenário lá, que era de 23%, se não me engano, né? E por que acontece isso? Porque a gente não precisa dar aquele desembolso gigante para o terrenista lá logo no começo. Além disso, a exposição de caixa nesse projeto também foi reduzida, né? Não precisei pagar. Então, assim, veja, reduziu minha margem, mas minha TIR melhorou, minha exposição de caixa melhorou, diminuiu, né? E aquele múltiplo do investimento, que era de 1,68, agora ele ficou ligeiramente menor, até mesmo porque o nosso resultado caiu um pouco, tá? E para finalizar, vamos apimentar um pouquinho esse cenário e vamos fazer o financiamento de obras, tá? Aqui, rapidamente, você já percebeu que apareceram alguns fluxos rosas, né? A gente está incluindo o financiamento de obra, e aí a nossa exposição de caixa vai ser aquela mais reduzida de todas, tá? Por quê? Com a entrada aqui em rosa desses fluxos de caixa ao longo das obras, a gente vai criando um saldo devedor para ser quitado lá na frente, tá? Então, esses recursos de financiamento que entram ao longo das obras, eles geram um saldo devedor que ele é quitado após a conclusão do empreendimento com os recursos dos repasses bancários dos clientes, tá? Para explicar um pouquinho melhor isso daqui, o que acontece? Os clientes, né, eles estão pagando um sinal, né, ali quando ele faz a compra da unidade, que aqui a gente pode falar que é 30% do valor total da unidade, somado às parcelas de obra, né? Então, vamos dizer, paga 10% de sinal, aí ele tem mais parcelas de obra que equivalem a 20% do valor total do imóvel. Isso soma um pagamento de 30% daquela unidade durante as obras, tá? E aí, isso é só para dizer também, isso não é uma regra, tá? Esses 30%. Eu tenho projetos que pode até ser um pouco menos, tem pessoas que têm mais capacidade financeira para pagar 40%, 50%, tá? Aí, no meu exemplo, os 70% que sobram, ele vai ser pago no momento da entrega, né, das chaves, lá após o habite daquele empreendimento, tá? E esse valor, os clientes, eles pagam com o que a gente chama de repasse bancário, tá? É nesse momento que o cliente vai lá, ele tem que quitar com a incorporadora, ele vai lá no banco dele e ele contrata um financiamento bancário, que ele vai pagar lá ao longo dos 30 anos no montante desses 70% que falta, né? Então, por exemplo, num apartamento de 1 milhão, se ele já pagou 30%, sobra 700 mil que ele tem que financiar com o banco, tá? Só que quando ele faz esse financiamento bancário, aí vai lá o banco e quita, né, o saldo devedor com a SPE da incorporadora. Por isso que tem esse grande recebimento aqui no fim do projeto,
tá? E aí o que a SPE da incorporadora vai lá e faz, né? Ela pega esse recurso, pega parte desse recurso, né? E quita o seu financiamento de obras que ela tinha somado aqui ao longo das obras, tá? Esse financiamento de obras, ele gera mais uma linha na nossa DRE que antes a gente não tinha, né? Que é essa linha aqui de custo da dívida, 6,8 milhões. Né? Em outras palavras, isso aqui é juros, tá? Notem que aqui nesse cenário agora, ó, o que aconteceu? A nossa margem da incorporação caiu para 17%, tá? Assim, o que não é uma margem ruim para empreendimentos alavancados, tá? E o nosso resultado também caiu aqui para 21,6 milhões. Então, vocês lembram que esse resultado ele era bem mais alto, né? Então, aqui, incluindo tanto a permuta, que a gente acaba dando mais dinheiro para o proprietário do terreno, como o financiamento, onde a gente tem que pagar juros, isso come um pedaço do nosso resultado. Esse resultado ainda é suficiente? A gente ainda fica satisfeito com esse resultado de 21 milhões ou virou um projeto muito pequeno para a gente, tá? Porém, aqui na tabela de baixo, né, a gente consegue ver outros impactos nos indicadores econômicos financeiros. Por exemplo, a nossa taxa interna de retorno aqui subiu razoavelmente aqui, ó, para quase 40% ao ano, né? Se a gente comparar aqui com aquela nossa Selic lá de 11,75, poxa, agora está bem mais interessante o potencial desse projeto. Olha o que aconteceu com a nossa exposição de caixa aqui, logo aqui embaixo, né? Ela caiu muito, né? Caiu para menos de 14 milhões de reais. No nosso cenário base lá era mais de 50 milhões, né? Então, o que aconteceu? Tanto a permuta quanto o financiamento tornaram esse projeto financeiramente muito mais fácil, né? Muito mais fácil a gente ter 14 milhões do que 50, tá? Antes, na verdade, antes era necessário quase 60 milhões de reais para desenvolver esse projeto, tá? E aqui embaixo, a gente conseguiu ter um multiplicador que atingiu 2,6 vezes, né? Ele era 1,68 lá naquele primeiro caso, né? Então, só para mostrar para vocês o efeito aqui, tanto da permuta quanto da alavancagem, tá? Como a maioria dos incorporadores busca empregar o mínimo possível de capital, normalmente esse aqui é o cenário mais desejado aí pelos empreendedores, tá? E além disso, ainda é bem comum que esses empreendedores usem outros investidores para superar essa necessidade de caixa aí empregada que ele precisa colocar no projeto, né? Então, assim, se você ainda pega parte desses 14 milhões de reais aí com outros investidores, digamos assim, sócios investidores, você às vezes consegue colocar bem pouco dinheiro para fazer a incorporação. Mas, lembrando do começo do nosso vídeo, esse tipo de projeto tem essa maior rentabilidade, esse maior potencial, mas o risco também é maior, tá? Lembre-se disso. Bom, agora aqui comparando os três cenários no cenário base, tá? E observando aí os gráficos que a gente gosta de fazer aqui no Hexperts, que são os gráficos de aportes em vermelho, necessários, né, lá para a empresa, para ela poder fazer aquele projeto, e as retiradas em verde, tá? Então, primeiro aqui nesse primeiro cenário, com capital próprio, é o que acaba acontecendo menos, né, dado a grande necessidade de caixa para a compra do terreno, para fazer todas as obras. Ele tem um potencial de rentabilidade menor, né, mas com menos risco também, tá? Já no segundo cenário aqui, que é aquele que a gente colocou só a permuta, tá? A gente vai precisar de menos exposição de caixa e consegue aumentar um pouco a nossa rentabilidade. Já no cenário que é o normalmente almejado pelos incorporadores, aqui dá para ver os aportes e as retiradas, como elas variam bastante, né? Que é com a permuta e com o financiamento, a exposição de caixa cai drasticamente, tá? Só que, lembrando, isso, embora tenha um potencial maior de rentabilidade, também vai ter o maior risco, tá? Mas para finalizar, o que eu
que a gente está vendo aqui nesse cenário é do cenário base de premissas, né? Sem variar o custo de obra, sem variar o valor de vendas. E aí eu queria até trazer outra pergunta para vocês, né? Em qual cenário desses três aqui que você acha que, por exemplo, mudando lá o preço de venda, mudando o preço de construção, vão impactar mais o retorno? Escreve aí, o que você acha? Qual o cenário? Tá? Bom, gente, obviamente aqui no cenário alavancado vai ser muito mais sensível à variação, tanto para melhor quanto para pior, tá? Se a gente tiver uma deslizada aqui no preço de vendas, se a gente tiver uma deslizada na velocidade de vendas, se a gente tiver um maior custo de construção, pensa, isso vai nos atrapalhar demais. Isso vai nos atrapalhar demais, a gente vai ter que pagar mais juros, a gente vai ter que, enfim, ter menos receita de vendas. Então, a rentabilidade, né, nesse cenário aqui, ela é muito mais volátil, tá? Esses resultados eles variam muito rapidamente no cenário alavancado, tá? Então, pessoal, façam aí as suas simulações, façam cálculos para você ter uma boa segurança no negócio que você está entrando, né? Esse projeto que eu estou querendo fazer, ele aguenta ali um solavanco, ele aguenta ali alguma dificuldade? E se as coisas forem melhores, assim, aonde que eu posso chegar, né? Bom, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Já vou deixar meu abraço, pedir até o próximo vídeo. Recomendo aí que vocês acessem o site do Hexperts para conhecer um pouquinho melhor os nossos serviços. Não deixem de entrar em contato com a gente via e-mail, via WhatsApp. E vamos para a próxima. Continuem acompanhando o Hexperts. Muito obrigado, pessoal.